Olá, tudo bom, turma? Hoje a gente vai estudar o tecido epitelial, a primeira parte do tecido epitelial, tá? Meu nome é Esther Van Ledeboe, para quem não me conhece, e eu que sou a professora que vai ministrar toda a parte de histologia e embriologia para vocês, tá bem? Então vamos lá. Quais são os tópicos da nossa aula de hoje? Características dos epitélios, tipos de tecidos epiteliais, diferenciações apicais, cílios, flagelos, microvírus, estereocílios e membrana basal. As características dos tecidos epiteliais justamente para vocês saberem identificar e diferenciar os tecidos epiteliais dos outros tipos de tecidos que a gente encontra, tá? Então, quais são as características dos tecidos epiteliais? O que um tecido tem que ter para poder ser chamado de tecido epitelial e que os outros não têm, evidentemente, senão não tem graça eu ter isso como característica. Então vamos lá, é um conjunto de características, uma só também não vale para definir um tecido como um todo, tá? Então para ter tecido epitelial você tem que ter as três características, ok? Quais são elas? Então, a primeira, os tecidos epiteliais sempre são lâminas celulares muito coesas. O que significa isso? Significa dizer que as células são muito grudadinhas uma na outra, tá? Elas são todas bem juntinhas umas com as outras. Isso significa dizer lâminas celulares muito coesas. Tá bem, e onde é que eu vou encontrar esses tecidos? Ou eles estarão recobrindo ou revestindo as superfícies do corpo, ou formando as unidades funcionais das glândulas. Recobrindo ou revestindo superfícies do corpo é aquilo que vocês imaginam mesmo. O primeiro que a gente costuma pensar é a pele, que recobre a gente como um todo. Então, esse tecido que realmente nos recobre, o primeiro que a gente entra em contato, de fato, é um tecido epitelial. Mas a gente vai encontrar os tecidos epiteliais também recobrindo por fora e por dentro praticamente todos os órgãos que nos compõem, tá bem? E, como disse, formando as unidades funcionais das glândulas. Segunda característica que um tecido epitelial tem: matriz extracelular escassa. Ela é constituída por uma fina camada. O único que você tem de matriz extracelular nos tecidos epiteliais é uma fina camada. E essa fina camada é a lâmina basal, que vocês certamente já ouviram falar, tá? Então, a única matriz extracelular que eu vou encontrar em tecidos epiteliais é a lâmina basal. Tá bom. Outra característica: os epitélios sempre vão apresentar mecanismos de adesão celular. Ok. O que é um mecanismo de adesão celular? Para que ele serve? Do que eu estou falando? Eu estou falando de mecanismos que vão ancorar o citoesqueleto de uma célula epitelial ao citoesqueleto da célula vizinha. Tá? Então, vocês sabem que as células têm um citoesqueleto por dentro e os seus mecanismos de adesão celular vão ancorar o citoesqueleto de uma célula ao citoesqueleto da vizinha, ou vão ancorar o citoesqueleto da tua célula epitelial aos materiais extracelulares subjacentes da matriz extracelular. No caso, quem? A lâmina basal. Tá? Se vocês forem pensar também, essas três características, elas são interdependentes. Pensa bem, no momento em que eu digo que o epitélio é constituído de lâminas celulares muito coesas, já está subentendido que, obviamente, eu não posso ter muito material extracelular. Se eu tiver muito material extracelular, a minha célula não vai estar grudada uma na outra. Então, assim, eu dizer que as minhas lâminas celulares são coesas implica em eu imaginar que eu tenho pouca matriz extracelular, tá? O detalhe é, a matriz extracelular que nós temos nos tecidos epiteliais é a lâmina basal, que a gente vai dar uma olhadinha hoje no final da aula. E esse aqui, mecanismos de adesão celular, eles também é uma coisa implícita, é algo que está subentendido quando eu digo que eu tenho lâminas celulares coesas. Porque se eu estou dizendo que as células estão grudadas uma na outra, como é que elas estarão grudadas se eu não tiver um mecanismo de ancoramento entre uma célula e outra? Esses mecanismos de ancoramento entre uma célula e outra, e na verdade entre a célula e a matriz extracelular, que no caso é a nossa lâmina basal, são os tais mecanismos de adesão celular que caracterizam também os tecidos epiteliais, tá bem? Então vamos lá. Quais são os tipos de tecido epitelial que a gente encontra? Eles podem ser de revestimento, como a gente já comentou, podem ser epitélio glandular, que eu também comentei,
e podem ser um neuroepitélio. Os neuroepitélios não serão abordados nesse curso agora, eles vão ser vistos no segundo semestre de vocês num módulo chamado neurosensorial, tá? Quais são as funções do tecido epitelial? O tecido epitelial, como ele pode ocorrer em vários locais, ele também pode exercer várias funções. Dentre elas, será proteção, por exemplo, a pele. Revestimento de superfícies, por exemplo, o mesotélio. Depois a gente vai explicar melhor do que se trata um mesotélio. Pode ter função de transporte de materiais através da presença dos cílios, que são unidades móveis no ápice das células. Podem ter função, os tecidos epiteliais podem ter função de secreção nas glândulas. Podem ter função de absorção, intestino delgado e intestino grosso. São dois locais de grande absorção. São revestidos por epitélio. Este epitélio tem função de absorção, tá? Então, podem ter função também de excreção. Aonde? Lá nos túbulos renais. Todo sistema renal é sempre linkado diretamente com a função de excreção, tá? De excretas, nitrogenados e tudo mais. Então, lá nos túbulos renais, o epitélio que reveste os túbulos vai ter função de excreção. Os epitélios também podem exercer a função de permeabilidade seletiva, aonde, por exemplo, nos alvéolos pulmonares, né, e nos vasos sanguíneos, onde passam só determinadas substâncias de acordo com a característica daquele epitélio. E percepções e sensações que estão mais relacionados, obviamente, com os neuroepitélios. Tá bem? Então, já. Outra maneira de você classificar os epitélios são pelo número de camadas celulares, tá? E dentre o número de camadas celulares, a gente pode ter diferentes formatos de células. Tudo isso vai entrar na classificação dos tipos de epitélios. Então, muito bem, nós temos epitélios chamados de simples, uma única camada de células. Esses epitélios simples podem ser de 3 tipos. Eles podem ser ou pavimentoso, ou cúbico ou cuboide, ou colunar, também chamado de prismático, tá? Ou epitélio alto, tanto faz. A diferença entre eles, obviamente, é o formato da célula. O pavimentoso, as células são bem achatadinhas, o cúbico, as células são cúbicas, e no colunar alto ou prismático são células altas. Fácil, tá bem. São simples porque tem uma camada de células. Os epitélios estratificados são epitélios caracterizados por ter mais de uma camada de célula, muito mais do que uma camada de célula, tá? Aqui nesse, por exemplo. E aí você pode ter o epitélio estratificado pavimentoso, o estratificado cuboide e o estratificado, cadê aqui embaixo? Colunar, tá? Qual é a diferença entre eles? A última camada de células é que vai me dar o nome do tipo de epitélio estratificado. Então, no pavimentoso, a última camadinha aqui será de células pavimentosas. Então, vai receber o nome de pavimentoso, estratificado pavimentoso. O cúbico ou cuboide, ele até tem aqui 2 camadas de células cúbicas, mas não precisaria ser. Se a última camada é de células cúbicas, ele é um epitélio estratificado cúbico. E o colunar, reparem, ele tem várias camadas de células, sendo que as de baixo são cúbicas, mas as últimas são colunares. Então, ele é epitélio estratificado colunar. Dentro do estratificado pavimentoso, nós temos 2 tipos, o não queratinizado e o queratinizado. O queratinizado tem por cima dele recobrindo uma camada de queratina, que é um material não vivo, mas que protege esse epitélio que a gente vai abordar num outro momento. Tá bem? Então, esses são os tipos de epitélio estratificado. Aí nós temos um chamado epitélio de transição. Vamos ao de transição. Então, muito bem, o que é um epitélio de transição? Ele tem mais de uma camada de células, normalmente, tá? Então, ele tem mais de uma camadinha, só que ele muda a sua conformação das últimas células de acordo com a situação fisiológica do órgão no qual ele se encontra. Ele é encontrado no sistema urinário, principalmente. Então, o lugar mais clássico da gente comentar é a bexiga urinária. Então, quando a bexiga está cheia, ela está distendida, e aí o epitélio de transição fica com as células mais achatadas. Quando a bexiga está vazia, a gente diz que o tecido está em repouso e as células se apresentam mais cúbicas, tá? E, por fim, nós temos o chamado epitélio pseudoestratificado. O que é isso? É um epitélio onde você
Olhando numa microscopia de luz, você tem a impressão de ter várias camadas de células, mas na verdade você tem uma única camada de células. Como assim? Todas as células tocam a minha lâmina basal. Então, se todas as células tocam a lâmina basal, é porque eu tenho uma única camada de células. Então, ele é chamado de pseudoestratificado. Aqui nós vamos fazer um pequeno parênteses. Como é que eu sei se eu tenho mais de uma camada de células? Nos desenhos fica muito fácil porque eu tenho, evidentemente, a membrana, o local da membrana desenhadinho aqui, tá pretinho, ó. O local da membrana plasmática tá pretinho, lindo. Só que isso é tudo mentira, a gente não vai ver isso quando você for olhar numa lâmina histológica de verdade. Se for olhar um corte histológico de uma análise patológica, por exemplo, de um tecido qualquer, você não vai ver a membrana basal, a membrana plasmática, tá? A não ser em raros casos. Então, como é que eu sei que eu tenho mais de um nível, mais de uma camada de células? Pelo núcleo. Os núcleos se coram muito bem nas colorações clássicas, que é a hematoxilina e eosina. Então, quando você vê que você tem várias camadinhas de núcleos, você sabe que você tem várias camadas de células. Vale para os de transição, vale para o estratificado cúbico, para o estratificado pavimentoso. Então, nossa, tem várias camadas de células. Aqui também você vai ver que tem uma única cúbica e uma única colunar. Tranquilo. E o pseudoestratificado? Essa é a pegadinha. No pseudoestratificado você também tem vários níveis de núcleos, como está representado aqui no desenho. Porém, é uma camada de célula só, porque todas as células tocam a lâmina basal. Como é que eu sei? Porque já foram feitos estudos em microscopia eletrônica, onde isso foi determinado. Se percebeu que, na verdade, todas tocam a lâmina basal. Tá bem? Formato da célula, como é que eu vou saber o formato da célula no corte? Bom, aqui de novo no desenho você vê, porque você está enxergando a membrana plasmática, mas ao vivo, e a cores, na verdade, numa lâmina histológica, que não está nem vivo, mas está pelo menos a cores, você vai inferir o formato da tua célula pelo formato do teu núcleo. Então, se o teu núcleo aparecer achatadinho, é porque a tua célula é achatadinha. O núcleo sempre vai acompanhar o formato da célula. Se você vê um núcleo redondinho, muito provavelmente a tua célula é quadradinha ou redonda. Só que quando você tem várias redondinhas um do lado da outra, elas se acomodam que nem bolinhas de sabão, elas ficam tudo meio quadradinhas, tá? Cúbicas. Se o teu núcleo é alongado, com certeza a tua célula é colunar, ok? Mesmo que você não veja a membrana plasmática. Isso a gente vai ver depois numa aula prática, num outro momento, tá bom? Vamos lá ver, então, as propriedades gerais dos epitélios, tá? Como eu já comentei, os epitélios recobrem, gente, todas as superfícies do corpo, menos, quais são as exceções? As cartilagens articulares, o esmalte dos dentes, não tem tecido epitelial no esmalte dos dentes, até porque seria um local de grande atrito, não teria o menor cabimento botar um epitélio ali. E a superfície anterior da íris, a parte aqui anterior da tua íris, do teu olho. Tá bem? Esses são os únicos lugares de superfície de órgãos que não são cobertos por epitélios, por uma camada de epitélio. Tá bem? A maioria dos teus epitélios se renova por mitose, tá? Então, as células da base dos epitélios vão se multiplicando por mitose e as mais de cima, quando você está falando de epitélio estratificado, elas vão simplesmente descamando e morrendo, tá? Se você tem um epitélio simples, as células mais antigas também vão morrendo e você vai ter entre elas células chamadas células-fonte, que vão fazer a multiplicação do epitélio. Então, o epitélio ele vai crescendo normalmente de baixo para cima ou pelas laterais. Você vai ter lugares específicos onde você vai encontrar essas células fonte, tá? Mas também a gente vai ver quando for olhar cada um dos órgãos. Muito bem. Nenhum epitélio jamais vai ter suprimento sanguíneo ou linfático, tá? Então, não tem epitélios, não tem suprimento sanguíneo ou linfático. Como é que ele sobrevive, pobrezinho? Ora bolas, você tem abaixo dele, normalmente abaixo dos epitélios, você vai ter um conjuntivo, que pode ser mais grosso ou mais fino, mas você vai ter um tecido conjuntivo. E lá você vai ter todo o suprimento sanguíneo, você vai ter capilares. E nessa capilarização você vai ter troca de nutrientes e trocas gasosas. E aí por difusão isso vai subindo até o epitélio. E o que sobrou do epitélio, os gases que não te interessam mais, os restos metabólicos do epitélio, percolam, atravessam a tua membrana, a tua lâmina basal, né? E chegam nesses capilares por difusão, tá bem? Mas eles mesmos
não tem suprimento sanguíneo ou linfático, ok? Muito bem. E outra propriedade tão geral dos epitélios é que a coesão muito forte entre as células é devida às moléculas de adesão celular e complexos juncionais, tá? Que vai ser objeto de uma outra aula. A gente vai ter uma aula só para falar disso aqui, porque é bastante coisa, tá? Uma característica também das células epiteliais é que elas apresentam polaridade. O que significa isso? Significa que ela é uma célula organizada. Ela não tem as coisas aleatoriamente distribuídas dentro dela. As células epiteliais têm uma organização. Algumas coisas acontecem na parte basal, outras coisas acontecem na parte apical e outras coisas na parte lateral. Via de regra, você pode dizer que uma célula tem um domínio, olha aqui, ó, apical, que é o de cima, um lateral, obviamente é o do lado, e outro basal, que é o embaixo. Onde é que é em cima e embaixo? Em cima, quando a gente diz apical, é o que está em contato com a luz do órgão ou com a superfície. E o basal é o que está em contato com os outros tecidos todos do corpo, que normalmente vai ser, no primeiro momento, a tua lâmina basal ou membrana basal e depois os conjuntivos para baixo, tá? Diferente mesmo, regiões realmente distintas são a região apical, tá? Então isso aqui vai ser a região apical de uma célula, o domínio apical, e você vai ter todo um domínio basolateral, ok? Então você vai ter duas regiões, uma apical e outra basolateral. Elas vão ser separadas, tá? Principalmente por causa das junções de oclusão que ficam formam um cinturão no ápice da tua célula. Além disso, tem outras características que vão te dar essa polaridade da célula epitelial, tá? Não é somente as junções de oclusão que te dão essa polaridade. O próprio citoesqueleto que mantém ela estruturadinha, por exemplo, essa célula aqui, que é uma célula típica de intestino, ela vai ter um citoesqueleto próprio que vai manter ela em pezinha com essa cara. O núcleo sempre vai ser basal e as especializações sempre estarão na região apical. Sejam elas cílios, microvílos ou estereocílios, sempre estarão na região apical da tua célula, tá? Então aqui vai ser o teu domínio apical, o domínio basolateral, tá bem? Repara, que isso aqui são células cilíndricas, tá vendo? Aqui você até enxerga direitinho a região da membrana plasmática, porque é uma célula que tem muito glicocálix, tá? Agora aqui você já não enxerga muito bem. Isso vai ser assunto para a nossa aula prática. Então vamos lá. Falando um pouco então das diferenciações apicais, que eu vou encontrar justamente no nosso domínio apical da célula, que nós acabamos de falar. Quais são as diferenciações apicais que eu posso encontrar? Nós podemos encontrar cílios, flagelo, microvilosidades e estereocílios. Eles têm semelhanças e diferenças entre eles. Então vamos começar olhando os cílios e flagelo. Na verdade, cílios e flagelo têm estruturas moleculares e uma arquitetura semelhantes. Qual é a diferença entre eles? Os cílios são curtinhos e vêm em grande quantidade em cima da célula. Os flagelos, ou o flagelo em mamíferos, o flagelo vai ser sempre um só por célula e muito longo. E, na verdade, em mamíferos, o flagelo só vai ocorrer em um tipo celular, espermatozoide, tá? Então, os cílios não, os cílios vão acontecer em vários tipos celulares, principalmente nos epitélios. Tanto o flagelo quanto os cílios têm função de movimento, são dotados de movimento, eles têm batimento ciliar ou batimento flagelar. Tá, o batimento flagelo não é assim, obviamente, porque é um só, tá? Então vamos lá. Cílios e flagelos, como eu falei, mesma estrutura, tá? Estrutura interna. Então vamos lá. Tudo começa com os centríolos. Lembram dos centríolos que participam da toda a função de mitose e divisão celular? Muito bem. Os centríolos, tá? Eles são o centro de organização de microtúbulos e tudo mais, e eles darão origem ao que a gente chama de corpúsculos basais. Muito bem. Esses corpúsculos basais, por sua vez, vão dar origem ao axonema. E o que é o axonema? O axonema é a parte compridinha, tanto do cílio quanto do flagelo, que fica acima do domínio apical da tua célula. Então você imagina que a tua célula, digamos que ela seja quadradinha, vai? Eu não consigo mostrar ela.
alongada. Então, ela é uma célula quadradinha. A parte apical é aqui. O axonema vai ficar daqui para fora. Tá? A parte de baixo é o ancoramento tanto de cílio quanto de flagelo. Evidentemente, o flagelo vai ser um só, mas é uma célula diferente, que também não é uma célula epitelial. O flagelo não é de célula epitelial. Tá? Então, vamos lá. Os corpúsculos basais. Então, aqui, ó, os corpúsculos basais vão dar origem ao axonema. Então, o axonema vai crescer a partir do teu corpúsculo basal, que veio daqui, veio aqui, se colocou logo abaixo da membrana plasmática da tua célula, tá vendo? E aqui para cima vai crescer o meu axonema, ok? Então, daqui, ó, centríolos, originam os corpúsculos basais, e esses, então, por sua vez, também podem vir a formar centríolos, mas a gente está vendo o caminho para cá. O corpúsculo basal fica aqui, e esses corpúsculos basais serão ancorados no teu citoplasma através de radículas. Olha aqui, tá vendo? O teu corpúsculo basal está em vermelhinho, tá? E tá vendo que tem duas anteninhas aqui pretinhas, olha que bonitinhas, são as radículas que sustentam, que ancoram essa estrutura toda na tua célula. Gente, a gente tem que começar a entender que as células, elas têm uma arquitetura muito intrincada, muito complexa, que é justamente para ela funcionar. As coisas não funcionam assim por magia. Ah, tá, o cílio tá lá e ele se mexe. E como é que o cara não tomba? Entendeu? Tem um quê de engenharia em tudo isso. Então, quem tem alguma habilidade com engenharia, com arquitetura, compreende até mais fácil. Se não, bora desenvolver essa capacidade aí na gente. Tá bem? Então, assim, as radículas vão ancorar, olha aqui, vão ancorar o teu corpúsculo basal no citoplasma. Aqui você está vendo ele também, é um detalhe, tá, de um cílio. Poderia ser um flagelo se ele fosse muito longo, a estrutura é a mesma, tá bem? Mas em epitélio, somente cílios. Então vamos lá. Tá aqui o meu corpúsculo basal, ok? Que é esse vermelhinho, aqui ele está em maior detalhe, e ele é ancorado no citoplasma por radículas. Tudo bem? Tudo bem. Aí, o corpúsculo basal é constituído do que, afinal? De 9 microtúbulos em tríades. Mas, hein? O que você está dizendo? É o seguinte, você tem 9 microtúbulos, tá? Em tríades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, tá? Aqui, microtubulinhos. E são sempre em 3, 3, 3, 3, 3, 3. Eu tenho esse arranjo, tá? De tríades. 9 tríades, ok? Isso é a estrutura do corpúsculo basal, tá bem? Muito bom. Aí o axonema, por sua vez, que é a parte móvel do teu cílio ou do teu flagelo, tem uma estrutura 9 mais 1, que a gente diz. O que é essa estrutura 9 mais 1? São 9 pares de microtúbulos periféricos e um par central de microtúbulos. Então, 9 pares de microtúbulos periféricos e um par de microtúbulos central. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 9, tá? 9 pares, aqui são só 2 pares de microtúbulos periféricos e um parzinho central, que é diferente dessas 9 trincas. Aqui eu tenho 9 pares e um central, tá? Isso aqui é o que vai dar a minha estrutura do meu cílio ou do meu flagelo, tá bem? Então, esses eram alguns detalhes. E, evidentemente, aqui, isso tudo é envolto por uma membrana plasmática. Então, eu tenho essa estrutura e por cima corre a membrana plasmática, tá bem? Que tá aqui. Então, o cílio sempre vem em grande quantidade aqui. Aqui eu só tenho um detalhe, então, de um cílio desses, tá bom? Que são, evidentemente, dotados de movimento. Só lembrando, então, essa aqui é a região apical da célula, essa é a região lateral. E olha aqui, em contato com a minha lâmina basal, eu tenho a região basal da célula, tá bom? Aqui, ó, os meus 9 pares de microtúbulos periféricos e um par de microtúbulo central. Gente, isso aqui é microscopia eletrônica de transmissão. Então, esse tipo de desenho didático que a gente tem, esses desenhos são baseados, obviamente, em fatos reais. Isso aqui é o que você enxerga numa microscopia eletrônica. E aí, para fazer um desenho didático que a gente compreenda melhor, tá aqui a parte didática. Notem também no desenho, eu não vou entrar em detalhes, mas além dos 9 pares de microtúbulos periféricos e o parzinho central, eu tenho outras proteininhas que ligam esses microtúbulos. Um dos mais importantes, que eu pelo menos não posso deixar de comentar o nome para vocês ouvirem uma vez o nome, são os braços de dineína, tá? Essa dineína é que é uma das responsáveis
realmente por você ter o movimento destes cílios. Cílios que não têm dineína não se mexem, por exemplo, tá? Isso é microscopia eletrônica, e aí numa microscopia óptica, que é o que a gente vai poder olhar numa aula prática de histologia, você vai lá no microscópio e você vai ver esse chumacinho muito lindo aqui, ó, que são os cílios. Tá bem? Eles são compridinhos, são curtos, assim, não é um flagelo, mas é possível vê-los, tá? E você vê esses chumacinhos. Esses aqui são os cílios, e isto aqui é o núcleo de uma célula, este aqui é o núcleo de outra célula, tá bem? E aqui eu tenho várias delas. Muito bem. Microvilosidades. Então, cílios e flagelos, a gente já viu, agora vamos ver as microvilosidades. O que é uma microvilosidade? Vocês já viram isso na escola, mas a gente vai ver alguns detalhes a mais agora. Então, as microvilosidades, tá? Sempre vem também em grande quantidade numa célula, é uma diferenciação apical da célula epitelial, tá? E as microvilosidades não são dotadas de movimento. Elas são somente projeções em forma de dedo de luva da célula, tá? Recobertas, evidentemente, por membrana plasmática. Qual é a função de uma microvilosidade? Aumentar a área. Professor, aumentar a área de absorção. Sim, também, claro, aumentar a área de absorção. E também, se for o caso, aumentar a área de secreção. Tanto faz. Você não sabe o que célula você está falando. É que normalmente a gente pensa nas células epiteliais, né, com microvilosidades do intestino. Bom, essa sim, a principal função delas é de absorver, tá? Então aumenta a área de absorção. Mas tem outros lugares em que você vai querer aumentar a área de secreção. De qualquer maneira, as microvilosidades sim têm função de aumentar a área de superfície, tá? Elas são estruturadas por um eixo de microfilamentos de actina com ligações cruzadas entre esses filamentos de actina que vão dar uma sustentação. Lembra, tem que ter uma engenharia, tem que ter alguma coisa que segure esse negócio, tá? Com, então, ligações cruzadas de outras proteínas que já se sabe o nome, mas a gente não vai entrar em detalhes agora, tá? Então, só lembrando isso. Então, aqui, ó, esse aqui é o eixo de filamentos de actina. E esse eixo de filamentos de actina, que ele coloca um detalhe, os filamentos de actina vêm e eles têm que se ancorar em algum lugar, senão o troço vai cair, né? Ele vai cair para dentro da célula. Não, ele tem que ficar sustentado para cima. Então, como é que isso é feito? É ancorado numa região chamada rede, aqui ó, rede terminal, tá? Isso aqui é a rede terminal, que faz parte do citoesqueleto da célula, que é constituído também de filamentos de actina. Tem outros também, mas a gente também não vai entrar muito em detalhes agora quais são os outros, tá? Toda essa região aqui, ó, se você pega numa célula completa, você vai ver que você vai ter um cinturão, tá, de actina em torno da parte apical da célula, que também está ancorada com as junções de oclusão, que vão ser assuntos também da nossa próxima aula de tecido epitelial, tá? E isso aqui, então, ajuda a ancorar os filamentos que sustentam a tua microvilosidade. Aqui por cima você também vai ter uma capa de proteínas específicas que ficam acima da microvilosidade. Também não vou entrar em detalhes de qual proteína é essa, mas saibam que tem toda uma estrutura nas microvilosidades, tá bem? Qual é o outro? Assim, a base, então, como eu comentei, é ancorada na tua rede terminal. Tá bom. E aí a gente tem uma outra coisa, que é o estereocílio. O que é um estereocílio? O estereocílio não tem absolutamente nada a ver com cílios. Um estereocílio tem tudo a ver com microvilosidade. O estereocílio, gente, nada mais é que uma microvilosidade muito longa e ramificada. Olha aqui o desenho, repara. Tá aqui, ó. Você tem uma estrutura, tá? Uma projeção do teu citoplasma mais longa, muito mais longa e ramificada do que essa aqui, tá vendo? É um desenho do mesmo autor, então é proporção, olha aqui, do comprimento da célula em relação ao tamanho da microvilosidade, e aqui, ó, a célula em relação ao estereocílio. O estereocílio é muito mais longo, e na verdade poderia ter sido até maior, tá? No desenho. E ele necessariamente é ramificado. Qual é a função de um estereocílio? Tem a mesma estrutura. Também núcleo de microfilamentos de actina, também é ancorado, mesma estrutura interna, tá? Porém, mais longo e ramificado. Para que ele serve?
Ué, se as microvilosidades já servem, têm a função de aumentar a área de contato dessa tua célula, um estereocílio que é mais longo e mais ramificado, ele vai aumentar ainda mais a superfície dessa célula, certo? Essa é a função de um estereocílio, ou dos estereocílios, que vocês estão vendo, sempre vem mais de um numa célula. Isso aqui é a microscopia eletrônica de transmissão de um epidídimo, onde você encontra os estereocílios, tá? Então, olha aqui, todas essas projeções muito longas e elas se tornam também ramificadas, são justamente os estereocílios, é um conjunto deles. Aqui embaixo está uma célula, aqui embaixo estaria outra, tá? Aqui para cima a cauda do espermatozoide e tal, que é por onde ele evidentemente vai passar, por dentro do epidídimo. Tá bom? Muito bem. E aí, por fim, a nossa membrana basal. O que é a membrana basal, afinal de contas? A membrana basal é uma camada que vai suportar a maioria dos epitélios. Tá? Do que ela é constituída? Laminina e fibronectina são os dois atores principais. Tá? Laminina e fibronectina são as duas principais proteínas que constituem, é uma rede, depois vocês vão ver, tem uma imagem, né? É uma rede que sustenta os teus epitélios, tá? Outros componentes, colágenos e proteoglicanas. Tá? Vocês ainda não conhecem muito os colágenos e as proteoglicanas, acostumem-se com elas. Na aula de conjuntivo, a gente vai explorar bastante esses dois componentes, tá bem? E outros componentes da membrana basal é a entactina, que também pode ser chamada de nidogênio, e integrinas, tá bem? São outras proteínas que participam da estrutura da tua membrana basal. Além disso, isso aqui, na verdade, essa primeira parte que eu estou falando aqui para vocês, ela compõe principalmente a minha lâmina basal, tá? Para eu ter uma membrana basal, já vou entrar em detalhes, eu tenho que ter tudo isso, que é a minha lâmina basal, e mais isso aqui, as fibras reticulares, que também são chamadas, carinhosamente, o apelido delas, são as fibras colágenas do tipo 3. Tá? O conjunto daí, deste conjunto, mais isso aqui, é que vai me dar a membrana basal. A gente já vai ver, tá? Então, vamos lá. Lâmina basal é a fininha. Esta é secretada pelas células epiteliais, tá? E aonde? Obviamente, entre epitélio e tecido conjuntivo abaixo. Ele não vai secretar para cima, ele vai ter material extracelular só ancorando ele, só na parte de baixo do teu epitélio. Então, é lá que você vai ter a secreção, tá? Dos componentes da lâmina basal, tá? Pelas próprias células epiteliais, tá bem? Esta lâmina basal eu só consigo enxergar com microscopia eletrônica. ME é uma abreviação para microscopia eletrônica, né? Microscopia de luz, um microscópio que você vai ter no teu hospital, que você vai ter na tua sala de aula, que você vai ter na tua clínica. Você não vai enxergar a lâmina basal, ela é muito fina, muito discreta, tá bem? Aí, o que é a membrana basal? Bom, a membrana basal é a tua lâmina basal mais a lâmina reticular. A lâmina reticular é o nome que se dá ao acúmulo de fibras reticulares, que são fibras do tipo colágeno do tipo 3, tá? Que normalmente é secretado pelo próprio conjuntivo que está abaixo, e mais algumas proteínas e glicoproteínas. Gente, quando a gente fala em glicoproteína, você sempre imagina uma proteína grudenta, tá? Via de regra, as glicoproteínas têm uma função de adesão muito interessante, elas são muito eficientes para colar coisas, tá? Então, normalmente quando você tem glico, vocês sabem que glico tem a ver com glicídios, né? Ela tem açúcares, são proteínas com açúcares pendurados nelas. E as glicoproteínas, no geral, são bastante adesivas, então fica uma coisa grudenta. Com isso, você consegue unir essa galera toda, tá bem? Então, voltando, a membrana basal é o quê? Uma lâmina basal mais a lâmina reticular. Outra opção de membrana basal, duas lâminas basais entre camadas de células epiteliais adjacentes, por exemplo, nos glomérulos renais ou nos alvéolos pulmonares, tá? Quando a gente for ter uma aula Viver a Cores, eu mostro para vocês direitinho do que eu estou falando. A membrana basal, esta sim, por ser mais espessa, ela é constituída de duas outras unidades, né, de uma lâmina basal e mais a lâmina reticular, ou duas lâminas basais. Esta membrana basal, ela é visível ao microscópio óptico,
quando ela é espessa e quando bem corada, tá? Não é tão fácil de enxergar, mas ela pelo menos dá para ver, tá bom? Olha aqui, ajudando você, já que eu não posso fazer desenho. Tá aqui uma célula epitelial, uma célula alongada, tá o núcleo dela, bonitinho, e esse aqui vai ser o nosso domínio basal, tá bem? Logo abaixo do meu domínio basal, eu vou ter a lâmina basal, secretada pela própria célula epitelial. E abaixo dela é que eu vou ter a lâmina reticular, constituída do que nós falamos? Fibras reticulares, que são colágenos do tipo 3. Tá? Já se acostumem com isso também, a gente vai precisar mais adiante. Como que eu enxergo isso na microscopia óptica? Isso aqui é um corte de rim, do córtex renal, é uma região que você tem uma lâmina basal bem estruturada, e isso aqui foi corado também com um corante específico, que é o PAS, ácido periódico de Schiff, que cora muito bem quem? As glicoproteínas que eu tenho aí, que a gente acabou de comentar. Então olha aqui que lindo, parece que alguém passou um delineador aqui na região basal dos teus túbulos, e aí você enxerga direitinho toda a região do quê? Da minha membrana basal. Não é só a lâmina que eu estou enxergando, não. Eu estou enxergando a lâmina basal mais a reticular, que é a membrana basal, tá bem? Aí você pode olhar assim, professora, essa célula, esse negócio está esquisito, não tem núcleo. Tem núcleo. Aí por que eu não estou enxergando? Não está enxergando porque não foi corado. Tá? Essa coloração não visava nos mostrar onde está cada célula individual e onde é que estão os núcleos, que seria uma maneira de você achar onde está cada célula. Então, essa coloração não corou o núcleo. Eu só estou vendo um lindo citoplasma róseo. Todo ele aqui está rosinha, ó que bonitinho, rosa claro. Tá? Você não enxerga claramente onde é que estão os núcleos, mas você vê uma membrana basal que é um show. Tá bom? Muito bem. Aí, mas eu quero ver o detalhe, eu quero ver a alma do negócio. Então tá aqui, aí você vai ter que ir para a microscopia eletrônica de transmissão. Olha que coisa linda aqui. Isso aqui é uma das células epiteliais. Essa aqui é a vizinha, tá? Esse aqui é o núcleo do fibroblasto, que aliás, é a vizinha não, perdão. É o fibroblasto que é do conjuntivo abaixo, tá? Tá vendo esse monte de pontinho aqui, ó, essa região pontilhadinha aqui, isso aqui é a lâmina reticular. As fibras reticulares estavam indo neste sentido do corte, você cortou e vê os pontinhos, tá? É como se fossem, deixa eu ver aqui, peraí. Eu devia ter preparado antes, né? Obviamente eu não preparei antes este momento, porque eu esqueci que eu ia ter que falar isso. Então olha aqui. Finge que isso aqui são as minhas fibras reticulares, tá? No corte, elas estão correndo assim. Aí eu cortei, elas ficam as pontinhas. Por isso que você está enxergando aqui as pontinhas, tá? Das fibras reticulares, da tua lâmina reticular. Microscopia eletrônica, obviamente, senão você não enxerga. Tá vendo esse cinza muito clarinho, muito discreto aqui, ó? Tirando a parte de trás a gente enxerga melhor. Olha aqui, isto aqui é a minha lâmina basal. Tá? Que é secretada então pela minha célula epitelial que está aqui por cima. Ela é muito discreta. Imagine, se numa microscopia eletrônica já é tão fininho, você jamais vai enxergar isso na microscopia óptica. Tá bom? Aí, mostrando um pouco a cara da nossa laminina e da fibronectina, que são as duas atrizes principais da minha lâmina basal. Então, a laminina é esta molécula aqui, uma molécula grandezinha. Ela é composta por 3 cadeias, uma alfa em azul, uma beta em amarelinho e uma gama aqui em laranja. Note que esta laminina tem pontos de adesão, sítios de adesão para várias outras proteínas. Por exemplo, colágeno, nidogênio ou entactina, integrina, proteoglicanos, tá? Então você vai ter vários locais de adesão de outras moléculas que vão, então, no conjunto da obra, fazer a tua lâmina basal, tá? E aqui a fibronectina é outra atriz, é outra componente importante, né, da nossa lâmina basal, tá? Ela é um dímero, tá? São duas proteínas idênticas, só funcionam quando você tem as duas dimerizadas, tá? Então tá aqui o teu dímero de fibronectina. E ela também, semelhante à laminina, tem vários pontos de ligação para outras proteínas. Por exemplo, aqui, ponto de ligação para colágeno, ponto de ligação para fibrina, ponto de ligação para proteoglicanos, também chamado de heparina, e aqui sítios de ligação para integrinas alfa-beta, tá?
então, junta tudo isso e faz um esquema molecular da nossa lâmina basal. Olha que bonito. Tu tens aqui a membrana plasmática da célula, bicamada lipídica em cinzinha, o esquemão dela. E esse conjunto, tá, essa rede molecular que eu tinha comentado para vocês, é que vai constituir a nossa lâmina basal, tá bem? Onde aqui eu tenho, então, cada uma dos componentes, tá? É integrina, colágeno, laminina, perlecan e nidogênio, tá? Ou intactina, tá? As corzinhas várias, estão aqui os símbolos deles, tá? Então, eles formam uma rede organizada, não é uma bagunça aleatória, que ancora, apoia os epitélios. Serve também como ponto de seleção e filtração do que é que vai atingir a minha célula epitelial e do que é que vai passar do epitélio para baixo. Ela não é só uma estrutura física que fica ali só sustentando, não. Ela tem função fisiológica também, que vocês vão ver melhor quando vocês forem estudar os textos de vocês. Tá bom, gente? Então, era isso que a gente tinha para dizer por hoje. Muito obrigada. Um abraço. Nos vemos.